As galáxias são compostas por bilhões de estrelas e cada estrela come sua vida como nuvens de poeira e gás, conhecidas como nebulosas, com bilhões de quilômetros de extensão. E durante muito tempo as nebulosas esconderam de nós os primeiros momentos da vida de uma estrela. E isso se deve ao fato das estrelas nascerem na parte mais escura de uma nebulosa. E nessa parte as nuvens de poeira são tão grossas que não dá para enxergar através delas. E para resolver esse problema, a NASA lançou em 2004 um telescópio de infravermelho, conhecido como Spitzer. Esse telescópio consegue captar os raios infravermelhos que atravessam a grossa camada de poeira das nebulosas. Ou seja, esse telescópio consegue enxergar o calor emitido pelas novas estrelas que estão nascendo. E nos primeiros momentos da vida de uma estrela, a gravidade agrupa a matéria composta por poeira e gás em espaços menores. E olha, se você colocar muita matéria num espaço pequeno, mais denso isso fica. Por exemplo, quando você coloca muita coisa dentro de uma bolsa, mais denso ela fica. Numa nebulosa, acontece algo parecido. Bolsas densas de gás e poeira se formam, e quando a densidade dessas bolsas atinge um valor limite, elas tendem a entrar em colapso. E o que é que significa esse colapso? Significa que essas nuvens de gás e poeira caem em direção ao seu centro sob a ação da sua própria gravidade. E isso faz a densidade da parte central dessa nuvem aumentar rapidamente, enquanto que a densidade da parte mais externa permanece a mesma. No momento em que se atinge essa alta densidade central, essa região se torna opaca à luz visível. Ou seja, essas nuvens densas de gás e poeira impedem a passagem da luz visível. Essas regiões são chamadas de nebulosas escuras, e é por isso que não conseguimos enxergar o nascimento das estrelas dentro delas. Na verdade, para enxergá-las, temos que usar telescópios com infravermelhos. Quando essas densas nuvens de moléculas de gás e poeira colapsam sob a ação da sua própria gravidade, a sua temperatura começa a subir. E isso acontece porque a forte contração dessas nuvens num pequeno espaço transforma a energia cinética das moléculas de gás e poeira em energia interna. E quanto maior for essa energia interna, mais a temperatura sobe e, consequentemente, a pressão também aumenta. Depois de atingir milhares de graus de temperatura, tudo isso entra em equilíbrio e o colapso dessas nuvens chega ao fim. E é dessa forma que é formado o núcleo estelar. Esse é o estágio inicial do nascimento de uma estrela, que é chamado de protoestrela. Durante alguns milhões de anos, mais matéria é acrescentada nessa protoestrela, e essa aglutinação de matéria torna a protoestrela mais comprimida. E quanto mais se comprime uma coisa, mais a temperatura sobe. E como essa temperatura se altera, o núcleo perde o equilíbrio e entra em colapso novamente. E isso significa o quê? Significa que a matéria continua a cair em direção ao centro da protoestrela. E a partir desse ponto, o núcleo só vai entrar em equilíbrio novamente quando todo o hidrogênio passar da sua forma molecular para sua forma atômica. Nesse estágio, nada muda. O núcleo estelar continua sendo uma protoestrela. Ainda vai demorar centenas de milhões de anos para iniciar as reações de fusão nuclear em seu centro. Numa nebulosa, primeiro vai ser formado um disco giratório imenso, muito maior do que todo o nosso sistema solar. E olha, em seu núcleo a temperatura pode chegar a 15 milhões de graus. Isso acontece porque a gravidade mantém a pressão, comprimindo partículas de gás e poeira. Nesse processo, as partículas se chocam e geram cada vez mais calor. Essa pressão é tão intensa que enormes jatos de gases explodem e atingem muitos anos-luzes de comprimento. Com o tempo, os átomos de gás começam a se fundir, liberando uma quantidade imensa de energia. E é assim que nasce uma estrela, como uma bola de gás super quente e super densa.